o ímpio, certamente morrerás. E tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrer na sua iniquidade, mas o sangue dele eu requererei da tua mão. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque tu não o avisaste, do seu pecado morrerá. Suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Ezequiel 3, 18 a 21. Bom, amados, a Bíblia que nos diz, o Criador é que nos fala, da necessidade que nós temos, que nós precisamos avisar as pessoas acerca do caminho e das decisões que elas estão tomando. Aqui Deus usa duas pessoas, usa o ímpio, ou seja, para nós hoje no mundo são as pessoas que não servem a Deus, que não conhecem a Deus, não querem saber de Deus, e o justo, que aqui no caso são pessoas que conhecem a Deus, às vezes nossos irmãos de igreja, que às vezes tomam decisões erradas, e nós sabemos que aquilo é errado, mas por muitas vezes nós não avisamos, nós não vamos lá e o repreendemos. E não tem problema nenhum a gente fazer isso, amado. Na verdade, a gente deve fazer, porque a palavra é clara, que quando diz que se o justo ou o ímpio pecar e nós não o avisarmos, nem falarmos do caminho mau que ele está tomando, e aquele ímpio morrer na iniquidade dele, Deus requererá da nossa mão o sangue daquele ímpio. Porque muitas vezes nós sabíamos que aquilo ia dar em morte, nós sabíamos que aquilo que aquela pessoa estava fazendo ia dar errado, mas nós não avisamos. Porque a gente pensa, ah não, não vou fazer isso. E aí acontece o quê? A pessoa morre muitas vezes. Pode morrer fisicamente, que é uma coisa mais grave, ou ela pode morrer espiritualmente. E ambos estão errados. Ambos trarão morte e destruição. Então, e essa culpa será nossa, porque nós não avisamos, nós nos calamos, nós nos omitimos. E muitas vezes isso é errado. Por isso, olha o que eu marquei aqui. Anunciemos a palavra do Senhor continuamente, pois seremos cobrados se pregamos a palavra ou se resolvemos nos omitir. Então aqui é importante isso. A gente tem que fazer uma análise de nós mesmos. Nós estamos pregando a palavra de Deus ou nós estamos nos omitindo por covardia, por medo, qualquer coisa que for? Nós devemos avisar, amados. Porque aqui, ó, versículo 19 diz: Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então pensa uma coisa, se você avisou e a pessoa não ligou, aí é ela e Deus. O que você tem que fazer é apenas orar. Entenda uma coisa, meu amado, Jesus nos salvou e nos enviou para sermos sal e luz neste mundo sem gosto e neste mundo completamente em trevas. Tenha em mente que você veio para esta terra com uma missão, meu amado: anunciar o Evangelho de Cristo. Se você se diz cristão, se nós, hoje o termo cristão está muito banalizado, as pessoas falam que são cristãs, falam que são
seguidoras de Jesus, mas não praticam o que ele fala, o que ele mandou, não fazem o que ele mandou, e por muitas vezes fica essa coisa banal, essa coisa chata, essa coisa sem sentido hoje, que é o cristianismo de hoje. As pessoas são mais hipócritas, elas fazem o que querem e que Jesus aceite elas do jeito que são. E isso não é desse jeito. Mas se você se diz cristão, nós devemos dizer igual Paulo: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele diz isso em 1 Coríntios 9,16. Entenda uma coisa: essa foi a missão que ele nos designou, que ele nos confiou. Então devemos tentar ao máximo nos esforçar para fazer o que ele nos mandou. Então, se você deve se esforçar sim para pregar, para avisar para as pessoas o que está acontecendo, o erro o que elas estão fazendo, a condenação que vai vir sobre elas se elas tomarem certas decisões. Sabe? Então, hoje na igreja também nós temos muita fofoca, irmão. Chega lá, seja o cara lá e fala: olha, irmão, corta no meio. Ah, quando a pessoa for fofocar com você, você chega e fala: irmão, o ser humano é falho, viu? Vamos orar por ele? Pronto, você cortou aquela fofoca no meio. Você tem que ser diferente. Você não tem que ser igual a manada, não é porque todo mundo tá fazendo uma coisa errada que você vai fazer. Não é porque a maioria dos cristãos hoje estão assim covardes, omissos, que você vai ser. Não faça isso contigo mesmo, meu amado. Faça a missão que ele te designou para fazer. Talvez você me pergunte: ah, mas eu não vou ser chato se eu ficar avisando assim, falando assim da palavra, querendo. As pessoas não vão falar que eu tô querendo ser muito santo. Bom, a Bíblia nos diz: aquele que é santo, santifica-se mais. Aquele que é sujo, suja-se mais. Se as pessoas estão achando isso de você, é porque você está no caminho certo, meu amado. Se você está buscando praticar a palavra com verdade, com veracidade, e as pessoas estão virando a cara para você, pensa uma coisa: você está no caminho certo. Porque Jesus, ele não fazia nada além de querer agradar o Pai nessa terra. E mesmo assim, as pessoas xingavam ele, caluniavam ele. Então pensa uma coisa: você pode falar para mim: ah, não vou ser chato. Se você sabe que o caminho que o teu irmão está tomando tem um buraco à frente, você sabe que o caminho que o seu irmão vai pegar ali tem um buraco, e você não avisa, e aquele irmão cai no buraco e se machuca ou morre, a culpa é sua. Pensa uma coisa, irmão: você vai andar por uma trilha, você fala para mim: ah, irmão, vou pegar aquela trilha ali, eu vou andar por ela. Aí eu falo: tá bom, beleza. Só que eu, na minha experiência, eu sei que naquela trilha tem um buraco feio que fica escondido ali entre as folhas, e que se você não tomar cuidado, você pisa em falso, você cai dentro desse buraco. Aí vamos supor que você caiu e você se machucou ou você morreu. Sabe de quem vai ser a culpa? Minha. Por quê? Porque eu não avisei você. Porque eu sabia do perigo e eu não te avisei. Essa culpa é minha, o teu sangue está na minha mão. Você quebrou uma perna, é como se eu tivesse quebrado a sua perna. Se você morreu, é como se eu tivesse te matado, porque eu sabia do perigo que estava por vir e não te avisei, meu amado. Eu vi uma frase num site da internet, quando eu estava estudando essa palavra, e é muito boa, que ela fala assim: ó, ou seja, ao ver o erro de um irmão e você não falar, você é cúmplice do erro. Então, entenda uma coisa: se eu estou vendo o erro que uma pessoa está praticando e eu não falo, eu sou cúmplice, porque eu estou encobrindo. Nós devemos falar, porque nós estaremos edificando o nosso irmão. Se é um ímpio, nós estaremos avisando ele. Falar: cara, não é desse jeito, irmão. Entendeu? Ah, mas você fala: e se ele não gostar do que eu falei? Se ele não gostar do que eu falar para ele? Bom, eu te digo, seria estranho se ele gostasse, pois o Evangelho de Cristo é algo que nos confronta. É por isso que nós falamos mais dos milagres que Jesus fez, meu amado, do que as pregações dele. As suas palavras nos quebram e nos faz ver o quão pequenos, fracos e insignificantes somos. Se o mundo diz amém à sua mensagem, então é sinal que você
é tão mundano quanto eles, que o que você prega não é a palavra de Deus, porque o que Jesus disse e ensina é totalmente contrário ao estilo de vida e estilo de pensamento deste mundo podre. Então entenda isso. Jesus ele sempre foi contramão deste mundo. E se você for pensar, o cristão está na contramão deste mundo. As pessoas não entendem o estilo de vida cristão. Você fala, é fé, é fé. As pessoas não entendem o que é fé. Você fala, só existe uma verdade absoluta. As pessoas não entendem que isso é verdade. Então, preste atenção, meu amado. Eu falo isso por edificação. O mundo hoje está podre, todos nós sabemos, mas as pessoas estão cada vez mais dominadas no pensamento por Satanás, entendeu? As pessoas anulam a verdade única para fazer a sua própria vontade. E isso não é uma coisa de Deus. Isso não é uma coisa do Senhor. Então entenda isso, meu amado. A Bíblia nos disse que esses dias chegaríamos. E ela também nos disse para nós nos prepararmos, não nos acovardarmos, nos enchermos do Espírito Santo, estarmos fortalecidos na fé, com o pensamento em Cristo, com a armadura de Deus, para suportarmos os dias maus. Eu não vou ser otimista para você. Daqui para frente, o mundo só vai de ladeira abaixo. Porque Deus não é mentiroso. E tudo que ele falou na Bíblia que ia se cumprir, tem que se cumprir. Mas nós devemos estar fortalecidos no Senhor, pois Ele é a nossa força. Aleluia. Aí você me diz, tá, eu falei, mas ele não me deu ouvidos, ele não ligou para o que eu disse. E agora? Bom, se você avisou, e mesmo assim ele ou ela, cristão ou não quer, ou seja, não deseja mudar, e se alguma coisa de ruim acontecer com ele ou com aquela pessoa, você está livre do sangue dela, livre de qualquer culpa, pois a sua parte de falar você fez. Agora apenas ore por ela, pedindo a Deus misericórdia, e o resto ele cuida, meu amado. Não digo para você falar, eu avisei ela, ela não quis saber, então que se dane, não vou mais. Não, isso não é o pensamento cristão. Mesmo que a pessoa não queira ser cuidada, saiba que nós devemos continuar orando por ela, insistindo por ela, sabe? Então, lembre-se de como Deus nos trouxe. Nós também não queríamos saber dele, não queríamos saber de Jesus, saber da sua história, mas mesmo assim ele insistiu e como éramos ovelhas perdidas, ele nos trouxe de volta, nos cuidou de nós, nos carregou no colo e hoje nos fez vaso de honra para a glória e do nome dele. Então entenda isso. Se a pessoa não quer, respeite o espaço dela, ore por ela, se possível jejue por ela, faça campanha por ela. Faça como aquela mulher da filha endemoniada que a mulher foi buscar pela filha. Chega e fala, olha Senhor, ela não quer saber do Senhor, mas eu vim buscar por ela. Não olha para ela, não olha para o pecado dela, olha para minha busca por ela. Isso é para os seus familiares, amigos, conhecidos, tudo. Esse é o caráter cristão. Essa é a sua missão como soldado de Cristo. Não ligue se vão gostar ou não. Faça o teu trabalho, soldado. Sem vergonha, sem preguiça, mas com ânimo, com ousadia e ânimo. Mas lógico, eu não estou falando para você aqui ser um cara que as pessoas bom dia e taca o evangelho, não. Se possível sim, mas deixa fluir naturalmente. Pede para o Espírito Santo te capacitar. Fala, Espírito Santo, eu tenho vontade de pregar a tua palavra. Espírito Santo, eu tenho vontade de anunciar o teu evangelho. Faz isso fluir dentro de mim, para que naturalmente eu vá e pregue, e ele honrará o teu desejo. Prega na rua, prega no ônibus, prega no trem, prega onde for, mas prega a palavra com naturalidade, com verdade, e Deus honrará a tua súplica, meu amado. Entenda isso. E Deus é maravilhoso.
E é isso que Ele espera de nós. Um coração ousado, que busca fazer a vontade dele acima de qualquer coisa. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar, pregue, peça a Deus ajuda e ânimo, e Ele te dará o ânimo necessário.